Pronto, ó, no capítulo 3, na página 264 e 265, vocês vão abrir na imagem de abertura do capítulo 3 do livro de filosofia. Perguntas sobre o que percebo do mundo, né? Aí, neste capítulo, você vai fazer muitas perguntas sobre o mundo que o cerca. Observem as imagens. Ó, tem um grupinho de criança aqui com a lupa, aqui, ó, com a lupa na mão. Tem criança observando aqui as plantas, outra criança estudando, uma criança plantando uma árvore. E aqui no Conversa Vem, ó, Conversa Vai. O que as crianças da imagem estão fazendo? Você ficou com vontade de fazer perguntas? Pronto, agora que vocês já observaram a abertura do capítulo 3, o que as crianças da imagem estão investigando? Se você pudesse conversar com elas, você faria alguma pergunta? Qual pergunta você faria para essas crianças aí? Aí vocês vão anotar no papel e mandar para a tia, tá certo? Qual pergunta que você faria? Aí você não tem quantidade não, pode ser 1, 2, 3 ou mais, tá bom? Aí na página 266, Conversa Vem. Aí tem assim, ó, que perguntas você faria às crianças da página da abertura? O que essas crianças estão aprendendo? Será que elas estão fazendo perguntas? O que essas perguntas ajudariam a entender? Aí você anota aí, nesse espaço abaixo da página 266, tá bom? Aí tem assim, ó, fazer perguntas. Perguntas inspiram e ajudam a fazer pesquisas. Vamos descobrir um pouco mais sobre o mundo com a ajuda das perguntas. A gente viu no capítulo anterior, né, que a gente aprendeu o sinal de ponto de interrogação. Ele é usado para quê? Quando tem esse ponto no final da frase, a gente já sabe que já vem o quê? Muitas perguntas por aí, né? Então, a gente aprendeu que as perguntas servem para a gente aprender algo novo, né? Toda vez que tem uma pergunta, a gente aprende algo novo. Se for essa pergunta for feita por nós, né? Se for feita pelo amiguinho, se eu já souber, ótimo. Se eu não souber aquela curiosidade do amiguinho, eu vou estar aprendendo coisas novas. E nesse terceiro capítulo, nós vamos aprender perguntas sobre o que percebo do mundo. No mundo existe um monte de coisa, não é verdade? Então, ó, aí nessa página 266, tem uma música, uma canção, ó, que é de Arnaldo Antunes. Eu vou procurar no YouTube esse vídeo e vou estar colocando junto com esse vídeo para que vocês possam ouvir essa música de Arnaldo Antunes. Ó. Aí fala assim, num dia, sujar o pé na areia para depois lavar na água. Lavar o pé na água para depois sujar na areia. Esperar o vagalume piscar outra vez. Ouvir a onda mais distante por trás da onda mais próxima. Sujar o pé na areia e depois lavar na água. Essa música é de Arnaldo Antunes. Aí conversa vai. Conversa vai, conversa vem. Você consegue perceber tudo o que há no mundo? Sim ou não? Essa resposta você pode colocar no seu caderno. Se não tem espaço aí no livro, você pode colocar no seu caderno. Você tem perguntas, ó, aí tem, ó. Você tem perguntas sobre aquilo que não conseguiu conhecer do mundo? Quais? Aí você pode fazer na folha do seu caderno, tá bom? Respirar. E aí na outra parte tem, na página 267, tem a mão na massa. Em uma folha resiste a pergunta que você gostaria de fazer sobre o mundo. Uma pergunta que você queria saber sobre o mundo. Por exemplo, para onde o mar tem o mar, né? Quem gosta de mar e de praia, hein? Eu gosto. Tem o mar, a água do mar. O mar enche e o mar seca. Tem vezes que vocês foram à praia que o mar estava bem sequinho e de repente foi passando o tempo e o mar foi enchendo. Para onde será que vai essa água? Quando o mar seca e da onde ela vem quando o mar enche? Uma curiosidade, na verdade.
Então, vocês vão... Isso é um exemplo, tá? De uma pergunta sobre o mundo. Aí vocês vão criar aí na mente de vocês as perguntas que vocês gostariam de fazer sobre o mundo e vão escrever em uma folha. E aí, na página 267, tem os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Ó, tato, eu uso as minhas mãos, né, para pegar, tato. Visão, eu uso meus olhos para poder ver. Paladar, a língua, eu sinto o sabor dos alimentos. Olfato, ó. Nariz, eu sinto o cheiro, né, das coisas, tanto cheiros bons como cheiros, ó, ruins, não é bom esse cheiro ruim. E a audição, que eu ouço, eu escuto através do meu ouvido. Então, ó, são 5: tato, visão, paladar, olfato e audição. 5 são os órgãos dos sentidos. Então, os 5 órgãos dos sentidos nos ajudam a fazer novas perguntas sobre o mundo que nos cerca. Você já parou para pensar nisso? Aí você vai observar aí embaixo. Aqui, ó. Vocês vão observar, certo? Observem as crianças aí, ó, utilizando os 5 órgãos dos sentidos. Agora pense, qual dos 5 sentidos você mais usa? E qual deles você menos usa? Qual é o que você mais usa? A visão? O tato? O paladar? O olfato? A audição? Aí você vai me dizer, tá certo? Vai escrever aí no seu caderninho. Nessa mesma folha que você fez as perguntas. Aí, ó, conversa vai, conversa vem. Os 5 sentidos, eles ajudam a perceber ou resolver as perguntas que tenho sobre o mundo. Por quê? Alguns dos sentidos nos ajudam nessa percepção. Por quê? Qual dos sentidos você já usou para perceber algo no mundo? Conte para os seus colegas. E aí, ó, os 5 sentidos ajudam a gente a perceber e resolver perguntas que nós temos sobre o mundo? Com certeza, né? Porque através da nossa visão a gente pode ver as coisas, do nosso olfato a gente pode sentir o cheiro, ouvir. Quando eu faço uma pergunta, eu vou ouvir a resposta daquela pergunta. Então, com certeza, os 5 órgãos dos sentidos, eles nos ajudam a entender melhor sobre o mundo, não é? E alguns dos sentidos nos ajudam nessa percepção, verdade? Por exemplo, eu posso ficar observando uma curiosidade que eu tenha sobre o mundo, e aí eu vou ver e tirar a minha dúvida. E qual dos sentidos você já usou? Qual dos sentidos você já usou para perceber algo do mundo? Aí você vai mostrar, escrever aí, e quem for participar da aula do Meet, a tia faz essa atividade lá no Meet, tá? Qual dos sentidos, para que cada um possa estar contando e os colegas possam estar ouvindo, tá bom? E aí nessa página 267 também tem o RA. É só apontar a câmera do celular para o RA que você vai abrir aí uma atividade. Pronto, essa foi a nossa aula de filosofia de hoje. Nós vamos também ter a interação lá no Meet, para que vocês possam entender melhor sobre a tarefa de hoje, né? Perguntas sobre o que eu percebo sobre o mundo, e para a gente discutir mais lá, tá bom? Então, ó, façam aí essa atividade da página 264, 265, 266 e 267. Vou estar colocando também junto com esse vídeo o vídeo da música de Arnaldo Antunes, da página 266, tá bom? Então, mãos na massa.